Muy buenos días. Muito bom dia. Saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os que se ministros encuentran reunidos hoy en los que estão diferentes reunidos países, en hoje nos Colombia, en diversos Venezuela, países, na Colômbia, na allá Venezuela, en el África lá na y África demás países. e nos outros Realmente una bendición países. y privilegio Realmente poder é uma bênção e um saludarles privilégio poder hoy saudá-los. miércoles Hoje, 2 de octubre de este quarta-feira, año 2 de 2024. outubro deste ano de Pueden tomar 2024. asiento si están en Podem pie. assentar-se os que estão de pé. Estamos Estamos vivendo no en tempo donde los reinos, onde os reinos, estos reinos de los gentiles, estes reinos dos gentios, serán quitados serão tirados, y estes será reinos dos establecido el gentios, reino e del será Mesías estabelecido o reino do Messias, conforme conforme a de la profecía de acordo à Daniel. profecia de Daniel. En el capítulo 2 vemos No esa capítulo piedra no 2, cortada nós de vemos mano, essa pedra não cortada por mãos, la cual a qual en este pedra tiempo final que neste herirá tempo final a los ferirá pies de hierro y de barro cocido aos pés de ferro e de barro de esa cozido, estatua que vio el rey dessa estátua Nabucodonosor, que o rei y es la Nabucodonosor etapa viu, e de é los a gentiles en etapa donde dos se encuentra gentios, actualmente onde se este está reino de los gentiles, atualmente na etapa dos en el gentios. cual Este reino dos gentios representa esa atualmente piedra está, la venida del o Señor. qual En los representa cielos essa en estos pedra, días representa a vinda do Senhor. No estuvo céu, por estes dias, no céu esteve desde finales de desde septiembre finalzinho de apareciendo setembro, esteve este aparecendo cometa este cometa, Suchis, cometa Suchis, Suchinchan Atlas, y le llaman el cometa del siglo. e o chamam de o cometa Este do cometa século. Este cometa Es posiblemente el más possivelmente é o mais brillante que el cometa que brilhoso pasó ou en brilhante que o cometa, 1997, que aquele cometa que passou era em el 1997, que era o Halley-Bopp. y E para poder mirar este cometa para poder olhar que está a en estos este días, cometa comenzó a que verse está desde nesses dias, el começou a ser visto 25 desde por ahí de o dia septiembre, un 25 poquito por aí de antes, setembro, ou um pouquinho ya el antes. 29, Já domingo 29 no se dia veía 29, domingo 29, já estava a sendo simple visto. vista, Se via assim y em para plenos mirarlo, olhos, a simples vista, e para olhá-lo, para ubicarlo, hay para que mirar localizá-lo, para a tem-se que olhar constelación de para a Leo, constelação no de que está Leo, de pasando en la Leão. constelación de Leo, Não sino que que esteja hay que mirar passando na hacia la constelação de Léo, Leo. mas tem-se que Por olhar na ejemplo, en el direção da amanecer constelação de Léo. Por exemplo, hay no que mirar amanhecer, hacia el este, tem-se que olhar para o leste, y no luego amanhecer, e por ahí depois, el 12 de por octubre, aí em 12 de hay que outubro, mirar, tem-se que si es visto olhar, desde el hemisferio norte, se for visto entonces hay desde o que mirar hemisfério hacia norte, el então oeste tem que olhar na direção do a oeste, la puesta del sol. para o pôr do sol. Ahora miren Agora cómo este olhem cometa como este cometa, en la tarde se estará pela viendo y en la tarde se mañana estará también. vendo e pela manhã como também. es como el planeta É Venus, como o cometa que en unas Vênus, temporadas aparece que em umas temporadas y se ou ve en la tempos tarde, y otras aparece e temporadas se se vê ve pela en la tarde, em mañana, la outras misma temporadas estrella, se vê pela manhã, a mesma y esa es la estrela. estrella de la mañana, E la essa é cual a representa a estrela da Cristo en su manhã que venida. representa Yo soy la Cristo na estrella sua de la mañana. vinda. Eu sou a estrela da manhã. Y esa es una de las promesas al vencedor. E esta é uma das Al promessas que para o venciere, vencedor. vea, le daré la estrella de la mañana. Ao que Esa es la vencer, lhe segunda darei a venida del estrela da Señor, manhã. Essa é a segunda vinda la do cual Senhor, a qual alumbra a y da a ilumina conocer un nuevo e día dá a dispensacional. conhecer o novo dia dispensacional. Y E ven ustedes vejam como vocês ya a partir del 12 como já a partir do dia 12, visible este cometa, más o esse menos hasta el cometa é 12 de visível, mais ou octubre, menos por até o ahí, 12 de outubro, por aí é conforme a como he visível, estado viendo conforme a las como se esteve las vendo informaciones que están dando, nas informações que estão passando, ou que se es dando, que é el día de la expiación, o dia da esa expiação, fiesta de expiación essa para el pueblo festa da hebreo. expiação para o povo hebreu, O sea, ou que seja, por esa fecha hasta el 30, por essa data até o dia más o 30, menos por ahí, mais ou menos ese día por 12 aí, es el día que seria más esse dia 12 é o está dia en que su punto más mais cercano a la está no seu tierra. ponto mais próximo da Terra, nesse Se dia verá más 12. brillante Será ese día e vai 12 se de ver muito octubre. mais brilhoso nesse dia 12 de Pero miren, outubro.
Mas olhem, será desde el, será esas dos desde temporadas ahí, desde essas el duas 27 temporadas de aí, do dia septiembre y el 27 2 de de octubre, setembro que e es el o año dia 2 nuevo de judío. outubro, que é o O Ano sea, de Novo hoy en Judeu. adelante, de hoy Ou para seja, de mañana. hoje para Y amanhã. mañana se estará E amanhã se celebrando Rosh estará Hashanah, celebrando que es Rosh el año Hashanah, nuevo judío. cabeça de ano, que é o Ano Novo Judeu. Y Rosh ven ustedes Hashanah. cómo E vejam todas esas vocês señales como en los cielos todos esses sinais no céu muestran que algo en la tierra mostram está que algo na ocurriendo. terra está acontecendo, Y algo na cuando terra. E surgen estas quando señales, surgem estes muestran sinais ou que aparecem, en el programa mostram divino que no programa Dios o divino está llevando a cabo Deus algo ou o está más realizando, fazendo adelante algo, ou mais estaría adiante cumpliendo algo en la estaria tierra. cumprindo Porque son algo, se señales estaria que nos cumprindo na muestran terra, porque são primeramente, sinais que o nos sea, Dios a través de mostram, estas señales, primeiramente, ou primeramente seja, en el Deus, cielo, através la desses primera sinais, Biblia, mostram primeiro no céu, nos a primeira muestran todo lo Bíblia, que Dios estará mostra llevando a tudo cabo en la aquilo que tierra, Deus estará ya sea en ese realizando, momento, fazendo en na ese terra, tiempo, já o seja más nesse adelantito, momento, más nesse adelante. tempo, ou um pouquinho mais adiante, Ahora, para el mais pueblo na hebreo, frente. Ou seja, para o en povo estos días hebreu hay agora, por una estes situación muy dias, difícil. tem uma Siempre el situação pueblo muito hebreo crítica, difícil. tiene Sempre o povo hebreu estas sempre situaciones tem así de estas situações ou guerras condições de y todo guerra eso, pero e vean, todas todo essas por coisas. Mas causa vejam, tudo isso de por haber causa rechazado de terem a rejeitado Cristo en su primera a venida. Cristo na sua primeira Pero está vinda. prometido Mas está que en su segunda prometido venida que na sua segunda ellos vinda eles lo recibirán. o receberão. Ellos Eles recibirán el cumplimiento receberão o de la venida del Hijo cumprimento del Hombre con sus da ángeles. vinda do Filho do Homem com seus Y anjos. conforme E conforme a lo que habló el reverendo William Branham ao que falou o en reverendo la William página Branham na 30 del página mensaje 30 da de las mensagem edades das editado, eras, aquí está en la no página editado 30, aqui dice, está na página ahora 30, cuando diz volverá el agora, evangelio a los quando o judíos, evangelho voltará para cuando os se haya judeus, terminado la quando for, dispensación de ou los seja, gentiles, terminada a dispensação dos cuando es que el gentios, evangelio quando é que o evangelho regresará, voltará, dice el reverendo William Branham, diz o reverendo a William los hebreos, Branham, para os cuando hebreus, termine la dispensación de quando la gracia. termine a O sea, dispensação da cuando se graça, haya ou seja, terminado la quando dispensación se de los tenha gentiles, terminado esa a es la dispensação dispensación de la dos gracia. gentios, essa é a dispensação da Dice, el graça. evangelio Diz o está evangelho listo para volver a los judíos. está ¿Qué pronto evangelio? para El evangelio voltar del reino. para os judeus. Qual o O sea, se evangelho? O continúa evangelho do reino, ou aquello seja, que se se detuvo allí en la continuasse predicación del aquilo que evangelio se del aquilo que se reino en el tiempo deteve de lá na Jesús, pregação do evangelho do vuelve a reino no tempo de predicarse el evangelio del Jesus, reino se deteve lá, a volta-se a los pregar o hebreos evangelho do reino para en os esta hebreus. edad Aquilo judía. que se deteve lá nessa era Dice, oh, judia. si tan solo les Diz, pudiera ó, decir se algo tão que está a somente punto lhes de pudesse suceder dizer hoy, algo que está a en ponto de este nuestro acontecer día. hoje, neste nosso Ve, dia, nuestro día, vê, y él nosso escribe dia. allí, E ele día escreve gentil, aí, el día dia gentil, o sea, gentil, o dia que gentil, todavía ou en ese seja, tiempo que se estaba todavia ou viviendo bajo ainda la nesse dispensación tempo, de la naquele gracia. tempo, Por estava eso se es que al vivendo na hermano Branham dispensação da le graça. dijeron, Por isso que o irmão Branham, o anjo, lhe disse, no es para o tu irmão tiempo, Branham, não é ni teu ese, tempo, ni ese nem, ministerio, nem é o ministério. regrésate, porque él Volta, estaba regressa, ya a porque ele punto de entrar a estava Israel, já no ponto de estaba en el entrar em Cairo Israel, con boletos quase en la mano y entrando. todo, Estava no Cairo com y passagem na ahí mão e tudo isso. E Dios lo aí, mandó a regresar. Deus o mandou voltar, Ahora vean regressar. cómo un Agora profeta, vejam como Dios um puede profeta, mostrarle Deus pode mostrar para hasta ele cierta, até lugar um en la até um certo revelación, en el lugar programa na, que Dios está llevando a na cabo, revelação, no programa que Deus y está realizando, lo lhe lleva mostra até um certo lugar e hasta o las leva máximas consecuencias, até as pensando máximas que Él es el consequências, que va a pensando que cumplir eso. ele é quem Lo vai deja cumprir isso, que e o llegue deixa que ele hasta chegue cierto punto. até um Por certo ejemplo, ahí ponto. Por ellos exemplo, prepararam aí todo, eles prepararam de Bíblias, tudo, prepararam Bíblias, prepararam passagens todas as e coisas que conllevam todas as vuelo coisas que assim, abarcam uma um voo atividade desse assim. jeito, uma atividade, deixou o uma Espírito reunião Santo desse que ele tipo. E o preparara Espírito todo, Santo e depois deixou que última ele hora preparasse disse, tudo e depois, não, em última hora, ele diz que não não. vas, não eres tu, Não vais, regresa. não és tu. Volta, Qualquer poderá regressa. dizer, pero Qualquer se um pudo poderia haber dizer, evitado mas todo esse poderia gasto, se todo ter eso. evitado toda essa Pero vean, gastança, Dios tudo estava isso. Mas mostrando vejam, allí Deus estava que mostrando es aí a través de un profeta que é através de um que profeta volvería el evangelio que o a evangelho los hebreos. voltaria para os O hebreus. sea, esa misma Ou forma seja, essa mesma forma, esse que jeito ele estava llevando que ele a cabo estava através do irmão realizando, Branham, fazendo era a forma que através do Deus ia irmão cumprir. Branham, era a forma que Deus iria Ele cumprir, estava desse mesmo mostrando jeito. ao pueblo E Deus estava a maneira em mostrando que para ia o ser povo a isso forma em llevado a que cabo, iria pero tenía acontecer que ser isso, bajo los que isso seria ministerios feito, mas correspondientes. tinha que E ele ser tinha solamente debaixo o dos ministério de ministérios Elias em sua que quarta correspondiam, e manifestação. ele só tinha o ministério de E Elias na esse sua quarta ministério de Elias, manifestação. pela sua quinta E é o manifestação, ministério de Elias, mas na acompanhado sua dele, quinta ministério de manifestação, Moisés, acompanhada do ministério de Moisés, dispensacional. um mensageiro, um ministério E dispensacional. O de
Moisés. Así,
E el assim, Espíritu Santo o volvería Espírito a Santo Israel voltaria para a Israel. través Desse de ese jeito, instrumento. através desse instrumento. Ahora, Agora, cuando él le dice que se quando ele regresara, lhe fala que ele volte, que vean, regresse, había una labor vejam, todavía que llevar havia a um cabo labor, um trabalho todavia por se entre los fazer gentiles entre os gentios. y E quedaba una labor y una obra restava, que el cuarto ficava Elías tenía que um concluir. trabalho, uma obra que o quarto Elias Pero tinha ou teria que concluir, cuando que él, finalizar. Mas quando ele, en el libro de citas, en el no párrafo livro de 1485, citações, no que dice parágrafo 1485, que diz él iba a recorrer, que ele iria o sea, del percorrer, occidente, ou seja, do vendría un jinete en ocidente un viria um caballo blanco, cavaleiro em um cavalo recorreremos branco, esta senda percorreremos otra esse vez. caminho, esse Es sendeiro el mais uma ministerio de vez, Elías essa recorriendo vereda. É o ese ministério de camino Elias ministerial percorrendo en esse su quinta caminho ministerial manifestación, na sua en quinta donde manifestação, onde, primeramente llama, em primeiro lugar, sella y chama, junta sela e a los junta escogidos a la aos novia y los escolhidos a coloca noiva en e el os redil, en la coloca edad de la no piedra redil, angular, no en el alfolí, aprisco, na era da pedra angular, no y alfolí, no la cizaña redil, desatada y e o echada joio en la é gran amarrado e tribulación. lançado na Vean, grande viene para hacer tribulação. Vejam, vem también para una labor fazer en medio de também los um gentiles, trabalho, um labor entre os hace gentios. la separación, Faz a hace el separação, recogimiento, faz o le da la fe de recolhimento, rapto a los lhe dá a escogidos fé de rapto y para se os torna escolhidos e a Israel. retorna, Pero retorna vean ou ustedes vira que para en Israel. medio de la Mas iglesia vejam vocês que é no Israel meio lo da ve. igreja que Pero Israel tiene que vê, llevarse a cabo mas tem que se ciertas realizar, cosas en se el programa concretizar divino, certas en coisas no donde ese programa instrumento divino, tiene que onde llevar esse a cabo instrumento tem que para que realizar, entonces tem que con fazer esos para que, eventos então, com Dios esses va eventos ou materializando, acontecimentos, va Deus vai cumpliendo todo lo materializando, Deus vai correspondiente cumprindo tudo o que a corresponde, la iglesia o que novia, tanto a la cabe à iglesia igreja novia noiva, como a las tanto fatuas, para a como igreja noiva como para as al fátuas, como para pueblo hebreo o povo y a hebreu. los perdidos que es el mundo. E aos perdidos, que é o mundo, O sea para os que perdidos, el que é o mundo. Ou mundo, seja, que o mundo, o sea que el mundo ou seja, que o mundo y los 144.000, e os las 144 fatuas mil, as y la novia, fátuas e a noiva, todos son todos impactados por são la tercera etapa. impactados pela terceira etapa. Ahora, él Agora, sigue diciendo aquí, ele continua oh, si dizendo tan solo les aqui, pudiera decir ó, algo se que está tão a punto somente de lhes suceder pudesse hoy, dizer en algo este que está a día, ponto de esta acontecer gran hoje, cosa que neste va a nosso suceder dia, esta grande recorrerá hasta coisa que vai Apocalipsis 11. acontecer, Y irá aquellos até dos Apocalipse testigos, 11, aquellos dos aquelas duas profetas, Moisés y testemunhas, Elías, aqueles dois trayendo el profetas, Moisés e evangelio Elias, de nuevo a los trazendo judíos. o evangelho Estamos novamente listos, aos judeus. todo está en Estamos orden. prontos, tudo Igual está como em los ordem. judíos Tal como os trajeron el judeus evangelio a los gentiles, trouxeram o evangelho así para os también gentios, los assim gentiles, também os y aquí gentios, Moisés y Elías, e escreve aí se lo Moisés e llevará Elias, o de regreso a los levarão judíos, de y el volta rapto para os judeus, sucederá. e o rapto acontecerá o Ahora, rapto. Agora, Pedro y Pablo, Pedro e vean a través de Paulo, esos vejam, ministerios, através Dios desses trajo el ministérios, evangelio de los Deus trouxe o judíos a los evangelho dos gentiles. judeus para os ¿Y cómo fue? A gentios. través E como de foi? unos instrumentos Através de uns instrumentos, por uns correspondientes a ese instrumentos que tiempo, pertenciam a esse los tempo, cuales àquele tipificaron tempo, os quais los tipificaram ou ministerios de Moisés y representaram Elías os que ministérios de estarían Moisés e Elias que manifestados estariam en ese velo de manifestados carne, nesse el véu de cual carne, estaría llevando a cabo no, esa o obra. qual estaria Tiene que ser realizando esse véu de siempre carne, un essa obra. Tem que mensajero ser sempre um vigente, mensageiro presente. No vigente, puede ser uno presente. que Não haya pode ser partido que tenha partido que e tenga que regresar para que tenha que llevar voltar a cabo la para obra realizar que a Dios prometió en obra el fin del tiempo. que Deus prometeu no Nunca fim ha do sido de esa tempo. manera, Nunca siempre ha sido foi el dessa velo de forma. carne Sempre presente, foi o que véu esté de carne vivo en el presente, que tiempo esteja para el vivo no cumplimiento de tempo esas para o promesas que Él cumprimento prometió dessas en promessas cada que Ele edad y en cada prometeu em cada dispensación. era Porque e em Dios es cada un Dios dispensação. presente, Porque siempre es un Deus é um Dios Deus del hoy. presente, sempre é um Él Deus es un do eterno hoje, Ele é presente. um eterno presente. Y en estos días hemos visto, E nesses dias nós ayer vimos, también, como ontem também, como han amenazado tem se en ameaçado días anteriores con atacar em a dias Israel, y anteriores ya com o ayer atacar Israel, e já ontem, já vimos esa ontem amenaza cumplida essa de ameaça cumprida todos esos cohetes de lanzados, todos esses foguetes que foram lo cual lançados, Israel tiene derecho a e Israel defenderse. tem o direito de se defender. Pero vean que hay una promesa Mas que vejam dice, que tem uma promessa que el que te diz: bendiga será bendito, aquele que te y el que te abençoar será maldiga bendito, será e aquele maldito. que te amaldiçoar será Todo maldito. aquel que se vuelva Todo o aquele se que vuelve se en contra volte-se de Israel contra Israel la terá ira de Dios sobre a ira de ellos, Deus sobre eles. naciones, Nações, governadores, presidentes, presidentes indivíduos también. e também indivíduos, Todo el juicio pessoas. divino le Todo caerá juízo a todo divino aquel cairá em todo aquele que hable fale o haga mal ou faça al hijo mal primogénito de Dios ao como filho nación primogênito de Deus como nação Israel. y E Israel
Israel, todavia, terá muitas lutas e provas. E vemos no livro dos selos muitas coisas que se nos falaram, que nos falou o reverendo William Branham, e nos disse que antes de começar a grande tribulação, esses 144 mil seriam selados, porque para realizar o cumprimento da ressurreição e da transformação e do rapto, tudo escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, todo filho de Deus escrito no livro da vida do Cordeiro tem que ser selado, tanto da igreja noiva tanto a igreja noiva como o povo hebreu. E até mesmo, vejam vocês, até as virgens fátuas também recebem forças para que na grande tribulação não sejam enganados ou enganadas e não lhes seja colocado neles o selo, o número na sua testa, são selados aquelas pessoas que estariam sendo enganadas pelo falso profeta, pelo anticristo, pela besta, seriam seladas essas pessoas e sejam seladas essas pessoas nas suas testas, e isso representa ter essa parte trina ou tríplice, e na mão, pois, fazer a vontade da besta. Tudo isso nós falamos em uns estudos, mas vejam, estamos vendo como vai crescendo no campo físico também todo esse movimento de guerra e de rumores de guerras e tudo isso, todas essas coisas. Mas vejamos que vemos em Apocalipse capítulo 7 que não pode acontecer, desatar-se uma terceira guerra mundial até que sejam selados nas suas testas os servos de nosso Deus. E diz, ouvi o número dos selados, 144 mil selados, ou seja, esses anjos estão colocados aí para que não sopre vento, isto é, isso é uma terceira guerra mundial, porque todavia falta que Deus cele através desse Espírito Santo, Deus cele os 144 mil. E depois os vemos já sobre o Monte de Sião, em Apocalipse capítulo 14. Agora, tudo o que está acontecendo neste tempo já foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no livro do profeta Daniel, no livro do Apocalipse, nas mensagens do nosso irmão Branham, tudo foi trazido, e também em tudo aquilo que nos trouxe nosso amado irmão William Souto Santiago, nessa mensagem de boas novas, nos trazendo essas notícias, as quais também Moisés e Elias estarão dando notícias de tudo o que está acontecendo e estará acontecendo mais adiante na frente, pois cada mensageiro, vamos dizer, é o jornalista, o que faz a reportagem de Deus, é quem reporta Deus, é quem traz notícias do céu. Agora estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos, porque de um momento para outro estará realizando-se no programa divino, no meio da igreja noiva, o que cada um de nós estamos esperando. Estará acontecendo assim que, em frente, ministros, companheiros, irmãos e irmãs nos diversos países que estão reunidos hoje, os que possam, nestes dias, pela tardinha ou pela manhã, ver este eclipse, e também o anel de fogo, como chamam, ou é chamado, que será visto no sul, pelo Chile, pelo Brasil,
Y también el cometa, E que também o también cometa, que também pasando, está passando, pues este cometa también hacía pois este 80.000 cometa años também que no fazia 80.000 anos pasaba. que esse cometa não passava. O sea que, y Ou ya creo seja, que es la que última já vez que creio que é a pasará. última vez que O passará. sea que grandes señales Ou están seja, que llevándose a grandes cabo sinais estão se en estos realizando, días. acontecendo por estes Hay más dias. información, lo que estaba Tem mais hablándole un poquito informação, o que así eu que he estava visto, falando assim um pouquinho pero disso que eu pueden vi, mas buscar más vocês podem información buscar de mais estos eventos informação desses que están acontecimentos ocurriendo ou eventos que estão para que estén al acontecendo, tanto de todo para que estejam a par y de así estar tudo. con nuestros E ojos assim espirituales estar bien com nossos abiertos, olhos puestos espirituais los bem ojos abertos, postos en el nossos cielo. olhos, postos os Dice, olhos no cuando estas céu. cosas E comiencen diz a que quando essas suceder, coisas comecem erguíos a y levantad acontecer, vuestras erguei-vos e cabezas, levantai porque vossas vuestra cabeças, porque redención vossa está cerca. redenção está próxima. Dios les bendiga y les Deus os guarde y abençoe, continúen Deus os guarde e pasando continuem un día passando feliz, um dia feliz, lleno de las bendiciones cheio das de Dios. bênçãos de Deus. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico.